PSD! PSD! Muito boa tarde a todos. Tenho aqui à minha frente uma geringonça que não preciso para nada, vou metê-la no bolso. Bom, eu começo por cumprimentar, na pessoa do Presidente do Congresso, professor Mota Pinto, que está aqui à minha frente, todos os dirigentes e militantes do PSD que aqui estão, na pessoa do Presidente dos Autarcas Sociais-Democratas, todos os autarcas que aqui estão, cumprimentar também os diversos cabeças de lista que aqui vejo, um de muito perto, aquele do Porto, outros de mais longe, vejo ali a Sónia de Évora, todos os candidatos a deputados, já vi aqui, vejo ali o candidato de Beja, portanto, já vi do Algarve também, portanto, todos aqueles que vieram de longe e que têm muito valor, principalmente quando alguns do Porto nem sequer vejo aqui, o valor que eu não confiro àqueles que vieram de longe. Um cumprimento ao professor Joaquim Sarmento, que é o nosso mandatário nacional e que, juntamente com o professor Álvaro Almeida, que está aqui também à nossa frente, foi o responsável por este quadro macroeconómico que foi apresentado e que é o suporte, que dá suporte a tudo aquilo que depois foi o nosso programa, dirigido pelo professor David Justino, presidente do SEN, a quem também muito agradeço este trabalho tremendo que teve, portanto um contributo de 50 páginas, depois outro de 100 páginas, tantos contributos, tanto trabalho deu para fazer a compilação, na prática que é o nosso programa, e também juntar-me com ele ao agradecimento a todos aqueles que participaram no Conselho Estratégico Nacional, aliás disse mal, cometi agora um erro, não é que participaram, é que participam, mas que participaram na feitura deste programa. A todos, sem exceção, coordenadores nacionais, locais, militantes, independentes que contribuíram para isso. O Conselho Estratégico Nacional é talvez o maior passo que estamos a dar no sentido da reforma dos partidos em Portugal, neste caso concreto, da reforma de um partido em Portugal, que é o PSD. O programa é vasto, tem muitos pontos, todos eles são importantes. Mas uns são mais importantes que outros, ou pelo menos do ponto de vista prioritário. E eu tinha naturalmente de escolher aqui aquilo que vou sublinhar mais do programa. E escolhi 4 áreas. A economia, porque sem ela, sem crescimento económico, sem riqueza, tudo o resto se torna impossível. A saúde, que é talvez a área onde o Governo mais falhou em todos os serviços públicos, mas dentro dos serviços públicos, a saúde, e, portanto, aquilo que carece de uma nova política para um novo Governo que vai ser eleito de hoje a um mês, ou vai ser eleito, enfim, sim, é de hoje a um mês, o Governo não é bem eleito de hoje a um mês, mas os deputados são eleitos de hoje a um mês. Em terceiro lugar, o ambiente, que é cada vez mais relevante, não à escala nacional, mas à escala global, e, finalmente, as tais reformas estruturais que o David Justino agora referiu. Na economia, como é que nós podemos sintetizar o que queremos da economia? Nós, da economia, queremos uma coisa muito simples. Queremos aquilo que, de certeza, todos querem. Queremos melhores empregos e queremos melhores salários. Alguém que está nesta sala não gostaria de ter um emprego melhor do que aquele que tem, se é que ele existe? Enfim, só se não estiver bom da cabeça é que diz, eu não, quero ter um emprego pior. Alguém dentro desta sala gostaria de ganhar menos? Não, seguramente gostaria de ter um salário superior. Portanto, quando nós gerimos uma economia, aquilo que tem de ser o objetivo final é melhores empregos e melhores salários. As duas coisas. Porque também é importante, como digo, o melhor emprego. O emprego que foi criado em Portugal, efetivamente foi bastante, nestes 4 anos, por força do crescimento económico, é um emprego relativamente precário e um emprego de salários muito baixos. O salário mínimo que subiu, e bem, não coincide com o salário médio que não subiu, e mal. E, portanto, o salário mínimo está quase, não está a bater no salário médio, mas está-se a aproximar do salário médio. Isto quer dizer que em Portugal pagamos salários muito fracos e, portanto, na economia o objetivo é este.
O quadro macroeconómico que o professor Joaquim Sarmento aqui apresentou poder-se-á classificar da seguinte maneira. Algo que me veio à cabeça ontem no debate com o presidente do CDS na classificação do nosso quadro macroeconómico. É a prudência com a ambição. Eu acho que é o casamento da prudência com a ambição. É isto que nós queremos. Nós queremos salvaguardar todo o equilíbrio das finanças públicas, melhorá-lo, inclusive, mas também temos de ser ambiciosos, porque se não formos ambiciosos, não percebo porque é que hão de querer votar em alguém que não é minimamente ambicioso. E por isso assenta, como aqui foi explicado, de uma forma mais técnica e agora direi de uma forma mais política, fundamentalmente em 4 pontos. A redução da carga fiscal, o reforço do investimento público, o reforço da poupança e a contenção do crescimento da despesa corrente. Não é a contenção da despesa corrente, é a contenção do crescimento da despesa corrente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, obviamente, a despesa corrente vai subir, porque se ela não subisse, poderiam ser justos os ataques que nos fazem ao dizer nós então não vamos mexer nos salários da função pública, vai ficar durante 4 anos quieto. Pois, se a despesa corrente não subisse, assim seria. Não, ela sobe. Só que sobe de uma forma controlada. Controlamos esse crescimento. A redução da carga fiscal, que aqui já foi explicada, é muito simples. Se nós queremos melhores empregos e melhores salários, nós temos de perceber que são as empresas que vão produzir mais e melhor, ou que se produzirem mais e melhor, poderão pagar esses melhores salários e ter esses melhores empregos. Porque os próprios salários da função pública dependem das empresas. Porque são essas empresas que, através de si próprias e dos seus empregados, dos seus funcionários, podem permitir uma maior receita fiscal, que, por sua vez, pode permitir pagar melhores salários na função pública. Portanto, esta é a base. Nós temos de ter um crescimento económico mais acelerado e um crescimento económico com base naquilo que são produtos com maior valor acrescentado, maior sabedoria incorporada, porque esses é que podem pagar melhores salários. Por isso, as empresas têm aqui uma fatia relevante da redução da carga fiscal. Metade da redução da carga fiscal é para as empresas, através da redução do IRC e através de mais algumas medidas pontuais, que não vamos aqui naturalmente especificar no quadro do IRC. As famílias levam outra parte da redução. Levam uma redução no IRS e do quadro do IRS levam nas taxas de escalões intermédios, por causa da classe média, que foi aquela que mais foi abanada e mais foi prejudicada com a crise, mas também no aumento das deduções das despesas com a educação e nos incentivos fiscais à poupança das famílias. Dirão, epa, tanto dinheiro, dá para isto, para aquilo, para aquilo outro. Não, isto é feito de outra maneira. Para isto, há 1.200 milhões de euros. Para isto, há 1.200 milhões de euros. Portanto, isto será ajustado de molde a que fique por 1.200 milhões de euros. Se é mais das despesas com a educação, se é mais nos escalões, é como for. Depois, a redução do IVA no gás e na eletricidade, como já aqui foi explicado, se nós reduzirmos o IVA de 23% para a taxa mínima de 6%, isto traduz-se numa redução do preço ao consumidor de 14%. Portanto, baixará a fatura de todos, de gás e eletricidade, em 14%. Epá, isto é muita coisa. São 500 milhões de euros. E, portanto, é 500 milhões de euros que temos dedicados a isso, num quadro desenhado a régua e esquadro pelo professor Joaquim Sarmento e pelo professor Álvaro Almeida. E, finalmente, o IMI, esse já não afetará assim tantos, afetará alguns, mas não tantos, com a eliminação do imposto de morte-água e a redução da taxa mínima para 0,25%. A redução da taxa mínima só pagaremos menos se o nosso Presidente de Câmara, onde nós vivemos, reduzir para essa taxa mínima. Se não quiser reduzir, nós não pagamos menos. Ficará nas mãos do Presidente da Câmara. Mas serão as câmaras terão a possibilidade de reduzir o IMI. Isto é aquilo que o segredo que nós temos, que não é segredo nenhum, para a questão da redução dos impostos. O resto foi aqui já minuciosamente detalhado pelo professor Joaquim Sarmento. A saúde. Nós assistimos a uma degradação brutal dos serviços públicos em Portugal. Eu diria que o Partido Socialista, nas 2 últimas governações, falhou francamente. Sócrates falhou nas finanças públicas e António Costa falhou nos serviços públicos. Isto é notório. Nunca houve uma degradação tão acentuada dos serviços públicos. Eu não estou a dizer que os serviços públicos nunca estiveram tão mal.
Não é? Os serviços públicos, obviamente, estavam pior há 40 ou 50 ou 60 ou há 100 anos atrás. Não é isso, não vamos exagerar. O que eu estou a dizer é que o nível de degradação, de comparação entre 2015 e 2019, nestes 4 anos, houve uma degradação como antes nunca tinha havido em 4 anos. E isto reflete-se particularmente na saúde, nas listas de espera, na falta de médicos de família, na falta de investimento, na falta de manutenção. Ou seja, aqueles que mais defendem o Serviço Nacional de Saúde e que dizem que são os pais do Serviço Nacional de Saúde, que o criaram e que cumprem a Constituição, não cumprem a Constituição. Esse é que é o problema. Porque a Constituição diz que a saúde tem de ser de acesso a todos e tem de ser tendencialmente gratuita. E não há acesso a todos. É por isso que há em Portugal 2,7 milhões de apólices de seguro. Há 2,7 milhões de apólices de seguro justamente porque não há acesso, senão as pessoas não precisavam ter seguro de saúde para nada. Portanto, o nosso primeiro objetivo em termos de saúde é cumprir a Constituição da República Portuguesa. Através de diversas medidas, que naturalmente não as vou dizer todas, e há muitas para lá daquelas que estão no próprio programa, como é evidente, mas que tem de marcar, em primeiro lugar, um novo modelo de gestão dos hospitais, um novo modelo de gestão dos hospitais públicos, com objetivos marcados, com mais autonomia, ou diria mesmo tiro mais, com autonomia para os conselhos de administração dos hospitais, que não podem ficar, como eu vi, num hospital aqui do Porto, um investimento de mais de 1 milhão de euros em 3 máquinas. Não me perguntem o quê, que eu não sou médico, nem sou muito menos dessa área. Mas estavam 3 máquinas fechadas numa sala, com 1 milhão e tal de euros de investimento, e estavam fechadas e paradas, porque o Ministério da Saúde não tinha dado autorização para contratar os 3 funcionários que iam pôr a máquina a funcionar a 800 euros cada um. E a culpa, por acaso, até nem estava no Ministério da Saúde, estava no das Finanças, porque a forma como isto tem funcionado é assim. Uma coisa destas não pode estar nem nas Finanças nem na Saúde, tem de estar ao nível do Conselho de Administração, sob pena de eu não poder pedir responsabilidades ao Conselho de Administração, se não lhe dou autonomia para poder decidir isso. E, portanto, objetivos, autonomia, responsabilidade, e alguns podem se chocar com isto, que eu vou dizer, e prémios. Sim, prémios a quem está no Serviço Nacional de Saúde, quem lá trabalha, se conseguir atingir os objetivos ou eventualmente até superá-los. Se conseguir fazer mais e melhor com menos. Não merece um prémio? Sai-nos barato dar esse prémio. Depois, a manutenção do Serviço Nacional de Saúde, eminentemente público, como é evidente. Mas não podemos ter limitações de ordem ideológica e dizer as parcerias público-privadas não as fazemos de forma nenhuma. Porquê? Porque não. Porquê? Porque ideologicamente não acho bem. Não. Se eu puder ter uma parceria público-privada que me garanta que o serviço é melhor e mais económico, eu, por razões de ordem ideológica, digo não. O que eu tenho é depois de fiscalizar muito bem para que, efetivamente, seja melhor e mais económico. Isso é que eu tenho de fazer. PSD. Depois, aquilo que o PSD criou na altura do governo de Durão Barroso, de que o David Justino fez parte, criou o SIGIC, que é a possibilidade de quando um hospital público não faz a cirurgia a tempo e horas, dentro daquilo que são os prazos que deve fazer, tem de passar um voucher, um vale, um papel, não é? Para o doente se dirigir ao privado. Nós queremos alargar esse SIGIC também para consultas de especialidade e exames complementares. Tenho aqui uma falhazinha. Há bocado nos impostos disse os números todos, não escrevi aqui o número, mas está calculado, cabe dentro do quadro macroeconómico. E por isso nós estamos em condições de o poder dizer.
a contratualização de médicos de família no setor social e privado. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se um médico que não pertence aos quadros do Ministério da Saúde, no entanto, tiver na disponibilidade de ser médico de família, então deve contratualizar o Estado com ele e ele fazer esse papel de médico de família com quem se quiserem inscrever como seu doente. Aqui nem é bem doente, é utente, porque o médico de família não é só para quando está mesmo doente. Queremos também alargar. Precisávamos de alargar muito mais, mas não há dinheiro. Dentro daquilo que há, alargar a rede de cuidados continuados e de cuidados paliativos em 25%. Mesmo assim, vai ficar aquém daquilo que é necessário, mas é aquilo que é possível no equilíbrio da orçamental. E para terminar, na saúde, a questão da prevenção da doença. Ou seja, a vida saudável, a alimentação saudável. Há uma diferença entre eu alimentar-me e eu nutrir-me e, portanto, isso é absolutamente vital que se faça esse caminho no sentido de termos a alimentação ou a nutrição devidamente adequada em cada franja da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Não é a mesma coisa quando temos 10 ou 12 anos ou quando temos 60 ou 70 anos, através de diversas medidas, particularmente também da própria fiscalidade. Eu estou de acordo com as medidas tomadas até agora, por exemplo, de taxar fortemente aquilo que faz mal. O sal, por exemplo, ou o açúcar. É correto fazer-se isso. Estou de acordo com aquilo que o Governo fez. Aliás, devo dizer, só estarei em desacordo porque acho que devia ser mais ainda. Devemos incentivar o consumo do que faz bem e desincentivar do que faz mal, e nisso a política fiscal é também um bom instrumento. E por isso, a mudança de nome do Ministério da Saúde, que depois, quando nós ligamos as televisões e tal, e vimos aqueles sábios a ensinarem-nos e a comentarem tudo e tal, disseram, bom, a grande reforma do PSD, do Rui Rio, é mudar o nome ao Ministério da Saúde. Portanto, foi o que eles apanharam, não apanharam mais, mas, como eu tenho dito, quem anda nesta vida tem de ouvir estas coisas. Quer dizer, não ouço muito, mas lá de vez em quando lá vou ouvindo. Mas a mudança do nome do Ministério da Saúde para Ministério da Promoção da Saúde, ou Ministério da Saúde e Bem-Estar, é nota que nós queremos dar. Que este Ministério, que desde sempre é, na verdade, o Ministério da Doença, tem de passar a ser mais o Ministério da Saúde. Pôr o Ministério da Saúde e da Doença chamar ao Ministério, o Ministério da Saúde e da Doença, o da Doença já temos e o novo era o da Saúde, era um bocado violento e então os comentadores ainda batiam mais. Então a gente vai para a promoção da saúde ou saúde e bem-estar, mas com isto dar nota da importância que tem para nós justamente a prevenção da doença ou o fomento da saúde. É mais importante de que termos um Serviço Nacional de Saúde que nos trata na doença, é pura e simplesmente nem sequer estarmos doentes. Acho que isso é bastante melhor. Na questão do ambiente. A questão do ambiente nem é uma questão, digamos assim, que eu acho que ainda dê muitos votos em Portugal. Acho que vai dar, infelizmente, vai dar muitos votos no futuro. E vai dar muitos votos no futuro porque, à medida que nós avançamos no quadro da emergência climática em que efetivamente estamos, cada vez vai haver mais pessoas a perceberem a importância que nós temos de dar ao ambiente. Mais ainda, Portugal podia ser o primeiro país, o mais equilibrado em questões de políticas ambientais. Ainda assim, a sua colaboração ao nível global era muito próximo do zero. Porquê? Porque não somos nós os primeiros responsáveis pelas alterações climáticas. Somos muito pequeninos. Mas se nós pensarmos que por sermos muito pequeninos nada fazemos, nós não temos autoridade moral nenhuma, nem damos exemplo para pedir aos grandes, àqueles que são os principais responsáveis por essas alterações climáticas. E por isso, a China tem essa obrigação. Os Estados Unidos têm essa obrigação. A Europa tem essa obrigação. Portugal tem essa obrigação. E eu próprio tenho essa obrigação. Comecem nós próprios, em cada um de nós. Porque, penso eu, pelas notícias que vi, a esta hora que nós estamos aqui, está uma parte substancial, naturalmente, é sempre substancial, do país a arder. Ou seja, temos muitos fogos neste momento.
Vimos ainda o que aconteceu há dias, esta semana ou a semana passada, com o maior furacão que há da história, ou seja, desde que há registros. Aqui no Atlântico, do outro lado, felizmente para nós, do lado dos Estados Unidos. Portanto, ou nós, a tempo e horas, que já não é agora, já foi para trás, mas ou nós rapidamente tomamos as medidas que estão ao nosso alcance para que isto pare, ou nós, infelizmente, não ficamos na história da humanidade como quem acabou com ela, porque quando a humanidade acabar, acaba a história também. E, portanto, nós temos a obrigação da preservação deste planeta para aqueles que nos vão seguir, para que os tais incêndios, os tais furacões, todas estas catástrofes, não se multipliquem cada vez mais e tornem partes do globo, e um dia, se calhar todo, impossível de ser habitado por nós. E por isso, como já tive diversas vezes a oportunidade de dizer, que o que eu sinto é sinceramente o que eu digo, eu estou de acordo com o cartaz do Bloco de Esquerda que diz que não há planeta B. É porque não há mesmo planeta B, não sei se querem ir todos para Marte ou para a Lua, não há planeta B. Portanto, nós temos efetivamente de aqui sermos muito rigorosos com nós próprios, cada um de nós, o país consigo próprio, e depois à escala internacional, fazer todo o lobby necessário para empurrar os países mais poluidores, nos quais à frente está a China, para que não vale a pena crescer economicamente quando o crescimento não significa desenvolvimento. São dois conceitos completamente diferentes. Há momentos em que sem crescimento não há desenvolvimento e há momentos em que o crescimento dá cabo do desenvolvimento. E em termos ambientais nós temos de saber fazer sempre este equilíbrio, porque podia eu até dizer, um dia os mais novos vão nos pedir contas. Ainda é pior, é que quando nos quiserem pedir contas nós próprios já cá não estamos e fomos os responsáveis. Não podemos fazer isso. Por isso, nós temos no nosso programa a promoção das energias renováveis. A água, através da água, do sol, do vento e da biomassa. A biomassa, aliás, que encaixa na perfeição naquilo que eu tenho estado a dizer. Promove a gestão florestal, ajuda a limpar a floresta, promove a economia do interior do país, seguramente não é na parte urbana, ajuda por isso ao combate aos fogos florestais e não é de produção intermitente, como é, por exemplo, com o vento. As eólicas, quando há vento, há energia, quando não há vento, não há energia. E, portanto, não desperdiçamos muito porque ela não é armazenável. E, por isso, a promoção das energias renováveis é fundamental. Mas é também fundamental na produção das energias renováveis e, particularmente, na área do ambiente, que isto é para fazer direito, não é para fazer com negócios em que alguns ganham muito dinheiro com isto. Não é esse o objetivo. EST. Depois teremos, seguramente, de acelerar e retomar com um forte empenho as negociações das interligações elétricas com a União Europeia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós não estivermos ligados nos Pirineus, da Península, à França, nós desperdiçamos aquilo que eu disse há bocado. Quando há energia a ser produzida à noite, por exemplo, em que o consumo é muito baixo, tudo isso é perdido. E se nós tivermos a ligação à Europa, tudo isso pode ser vendido. Torna-nos muito mais barato, amortizamos muito mais depressa os investimentos que foram feitos em matéria de energia renovável, em matéria particularmente das eólicas. E por isso é fundamental para Portugal e para a Espanha, neste caso é fundamental para Portugal, conseguir essa ligação à Europa. Depois, aqui também já foi dito, a questão da fiscalidade verde, foi dito através do filmezinho, e da economia circular. A economia tem de ser cada vez mais uma economia circular, ou seja, justamente em que nós, quando acabamos de consumir, não deitamos fora, reciclamos e voltamos ao início do processo produtivo. É sim que nós conseguimos preservar os recursos naturais e ter uma economia mais sustentável. Por isso tudo temos de fazer e tudo temos de apostar nessa economia circular. Essa economia circular é fundamental para o futuro da própria humanidade e para a nossa qualidade de vida, porque aquilo que é o sistema clássico não é sustentável ad eterno. A economia circular, em tese, até pode ser praticamente
sustentável ad eterno. E para terminar, uma ideia do nosso cabeça de lista aqui no Porto, o Carvalho, que é a alteração do Código da Contratação Pública para que as instituições públicas, quando forem adjudicar um serviço qualquer, uma obra qualquer, possam olhar ao preço, possam olhar ao prazo, mas possam também olhar à vertente ambiental que o fornecedor está a propor naquilo que vai vender a essa instituição pública. É as compras públicas, a pôr as compras públicas também com preocupação ambiental. E para terminar, e aqui particularmente isto é-me caro, que é, e mais caro ainda, no Conselho do Porto, ou seja, a criação de planos municipais para a descarbonização. É fundamental, na exata medida em que assim nós podemos impor metas aos municípios e podemos medir exatamente essas metas. É isso justamente que nós pretendemos. Isto é do lado da produção do dióxido de carbono. Evitar a produção, não, produzir muito menos dióxido de carbono. Depois há o outro lado, que é captar o dióxido de carbono, destruir o dióxido carbónico através da criação de mais espaços verdes, que são justamente as plantas que absorvem esse dióxido de carbono. E por isso nós vamos implementar o Plano Nacional de Ordenamento e Produção Florestal com dois desígnios claros. Por um lado, recuperar a produtividade e rentabilidade da floresta produtiva e introduzir, isto é um ponto importante, maior biodiversidade e assim conferir-lhe essa diversidade e resiliência à floresta que ela hoje não tem. E, para terminar a parte do ambiente, criar legislação que obrigue os planos diretores municipais a criarem mais espaços verdes nos centros urbanos e impor rácios de arborização também nos centros urbanos através de regras mais apertadas, mas regras mais apertadas com as quais todos temos a ganhar. Segundo me diz aqui o entendido na matéria, o Salvador Malheiro, cada árvore absorve cerca de 60 kg de dióxido de carbono por ano. Portanto, como dizia o engenheiro Guterres, é fazer as contas. As reformas estruturais. São 4 que eu tenho aqui. A descentralização, já referida pelo David Justino, a segurança social, a justiça e o sistema político. Para não vos maçar muito, deixo aqui só essa nota de que a descentralização e a segurança social são pontos importantes que ali estão referidos. Mas vou-me dedicar mais e relativamente rapidamente às duas outras. À justiça e ao sistema político, e com isto terminarei. Sobre a justiça, nós ouvimos todos os dias muitas notícias sobre a justiça. Vemos todos os dias muitas condenações, mas na praça pública. Vemos muita discussão sobre os aumentos dos salários dos magistrados. Não vemos, por exemplo, nenhuma discussão sobre os aumentos dos salários dos professores catedráticos ou dos oficiais das Forças Armadas, quando os oficiais generais das Forças Armadas e os professores catedráticos estavam equivalentes aos juízes na administração pública portuguesa, pois hoje a diferença é brutal. Haverá assim tanto medo dos juízes que seja preciso fazer isto desta maneira? Tempos houve em que havia medo das Forças Armadas, é verdade, e hoje não há. Mas não é justo isso que tem vindo a ser feito e que este Governo agravou. Não é responsável por tudo, mas agravou. Temos, como todos sabemos, muita quebra do segredo de justiça. Muita retórica que há corrupção por todo o lado. É esta a ideia que se transmite. A canção dizia em cada esquina um amigo, as notícias dizem em cada esquina um corrupto. É isto que é mais ou menos divulgado todos os dias em Portugal. Muito anúncio de investigações, muito barulho em termos daquilo que do ponto de vista criminal vale pouco, mas depois muito poucos julgamentos nos tribunais, julgamentos feitos normalmente nas tabacarias, nos quiosques e nos ecrãs de televisão,
na tabacaria. Porquê? Porque eu passo, vejo a primeira página do jornal e leio automaticamente a sentença. E, nas televisões, abro o telejornal e lá vem uma sentença de quando em vez. Agora temos poucas sentenças do tribunal e poucas ainda menores transitadas em julgado, porque demora meses e anos até lá chegar. E depois, quando nós vemos casos, como o caso BES, o caso PT, o caso Banif, o caso Berardo, o caso Sócrates, o caso Caixa Geral de Depósitos, estamos todos à espera que vão efetivamente a tribunal, que é lá que deve ser e não nos jornais, fazer o devido julgamento e condenar ou absolver em função daquilo que o juiz entendeu. Por isso nós queremos reforçar a transparência, a democratização e a independência do sistema social. Reforçar a gestão, a eficácia e a celeridade do sistema social. E reforçar também, efetivamente, o combate à corrupção. No quadro da transparência, eu tenho feito uma proposta, o PSD tem feito, desde que eu sou Presidente, uma proposta que naturalmente acolheu muitas críticas, particularmente da corporação instalada. Aquela que diz que os Conselhos Superiores, e neste caso concreto o Conselho Superior do Ministério Público, deve ser um órgão mais transparente, mais democrático e a sua composição deve ser maioritariamente constituída por justamente personalidades da vida nacional que não sejam magistrados. Senão entregamos, ou temos entregue, o Conselho ao corporativismo. E por isso, quando se fala nisto, reage com alguma vantagem sobre nós, porque umas pessoas nem sabem bem o que é o Conselho Superior do Ministério Público, de repente está-lhes a entrar na cabeça, ele quer politizar a justiça. Há quem politize, e a gente vê mais ou menos, que não andamos cá há 2 dias, mas não somos nós que politizamos. Por isso, uma composição do Conselho Superior, dos Conselhos Superiores, não só deste, mas dos Conselhos Superiores, em que maioritariamente quem lá está são pessoas de fora do sistema, é algo que é absolutamente vital para essa democratização e para essa transparência. E esta é daquelas que eu tenho a certeza, que quando a maioria dos portugueses perceber bem o que está em causa e compreender o que isto é, vai estar de acordo connosco, de certeza absoluta. A vantagem deles é que muitos portugueses não conseguem, porque não têm o conhecimento técnico para isto, de perceber exatamente aquilo que está em causa. E queremos que essa nomeação, que as nomeações para o Conselho Superior do Ministério Público e dos outros, mas dos outros, no Conselho Superior da Magistratura já isto acontece, as nomeações dessas pessoas não sejam só da Assembleia da República, possam ser de outras instituições, a começar pelo próprio Presidente da República, da forma mais transversal, mais democrática, mais aberta que possa ser. E que as pessoas nomeadas não possam ter exercido um cargo político nos anos imediatamente anteriores a essa nomeação, para que não venham dizer que há cá politização. E também que essa composição possa ter elementos que não sejam oriundos da própria profissão jurídica. Ou seja, um professor de Sociologia, um professor, enfim, de Economia, não pode ser membro do Conselho Superior do Ministério Público. Se levarmos isto ao limite, só podiam os advogados ser deputados na Assembleia da República. Não, aquele órgão não é para ditar sentenças nem para analisar o direito. E por isso, estar aberto a personalidades que nem sequer sejam da função jurídica, das profissões jurídicas, é algo também deixará o órgão respirar melhor. O reforço da gestão, eficácia e celeridade, não vou dar medida nenhuma, porque senão adormeciam aqui todos, porque é tudo demasiado técnico. Mas temos diversas medidas para isso mesmo, para a gestão, para a eficácia e para a celeridade da justiça, porque, como disse aqui o professor David Justino, sem essa celeridade, sem a justiça feita em tempo próprio e oportuno, não há, obviamente, liberdade e não há muitas outras coisas, não é só a liberdade. No combate à corrupção, vamos ser claros, muito claros. Compete à justiça o combate à corrupção.
não compete ao Governo, não compete à Assembleia da República, nem à Câmara Municipal, nem à Junta de Freguesia. O combate à corrupção. Quando há um crime de corrupção, se a pessoa não é apanhada e não é condenada, quem falhou foi o sistema de justiça, não foi a política. Agora, compete à política dotar o sistema de justiça dos meios que ele precisa para ser eficaz no combate à corrupção. E isso nós queremos fazer. Mas o combate à corrupção do lado da governação é fundamentalmente, ou quase apenas, dotar o sistema judicial dos meios que ele necessita. E é isso justamente que está ali escrito. PSD. E por isso o reforço dos meios humanos, dos meios informáticos e dos meios periciais do Ministério Público e da Polícia Judiciária têm de ser reforçados, reconhecemos que têm de ser reforçados e escrevemos que têm de ser reforçados. O reforço das equipas multidisciplinares altamente especializadas para apoio à investigação, assim tem de ser. Há uns anos atrás, o juiz julgava alguém que roubou um autorrádio. Isto não tem nada a ver com a complexidade que hoje há, principalmente nos crimes de colorinho branco. Fazer um julgamento, por exemplo, do caso dos swaps, que todos nós conhecemos, é de uma especificidade técnica brutal e que não se pode exigir a nenhum magistrado que esteja capaz de dominar isso. É impossível, não se pode exigir isso. Agora, podemos dar formação aos magistrados, e não só, para que eles possam entender melhor o fenómeno, sabendo nós de antemão que é na investigação que está a componente técnica que nós temos de dotar e depois o magistrado tem apenas de ter a sensibilidade necessária para tal, porque há efetivamente crimes de uma complexidade brutal, hoje, infelizmente, que não é fácil, naturalmente, combatê-los, mas compete ao sistema de justiça combatê-los. E termino com o sistema político. Há um afastamento brutal entre os partidos políticos e a sociedade. E, por consequência, entre os eleitos e os eleitores. Este afastamento é um afastamento natural. Natural porquê? Porque nós vivemos num quadro, desde 1974, que entretanto se desgastou e que estava aplicado a uma sociedade que hoje é completamente diferente daquilo que era há 40 e tal anos atrás. Portanto, o desgaste é normal. O que não é normal é nós termos olhado para o desgaste estes anos todos e nada termos feito para o ultrapassar. E a resposta que o povo nos dá é esse afastamento, justamente relativamente aos partidos e relativamente ao sistema político. Por isso, nós queremos alterar a forma de eleição dos deputados, em que necessariamente os círculos eleitorais têm de ser mais pequenos. Um círculo eleitoral de Bragança, está aqui o cabeça de lista à minha frente, obviamente toda a gente conhece os deputados, porque elege poucos deputados. Aqui no Porto, num círculo eleitoral que elege 40, obviamente conhecem-se 2 ou 3 ou 4 deputados, não se conhecem os deputados. Se os círculos forem mais pequenos, naturalmente que a probabilidade dos deputados serem conhecidos e com isso, para o bem e para o mal, serem responsabilizados e avaliados, é naturalmente absolutamente vital. Portanto, não está mal como está. Ou melhor, não estava mal como está em 1976, 77, 78. Entretanto, o tempo passou, tudo isto desgastou, tudo isto enquistou e, portanto, tem de ser de forma diferente. Queremos também limitar o número de mandatos dos deputados, assim como há para o Presidente da República, assim como há para os Presidentes de Câmara, assim como há para os Presidentes de Junta de Freguesia, os deputados também não devem poder lá estar 20 ou 30 ou 40 anos. E por isso eu acho que é uma medida higiênica. A mesma coisa para a função de vereador. Também a limitação de mandatos para a função de vereador. Repito e sublinho, função de vereador. Se o vereador passar a Presidente de Câmara é outra função. Portanto, ninguém está a dizer que um vereador que faz 3 mandatos já nem Presidente de Câmara pode ser. A limitação da função de vereador. A uniformização dos mandatos legislativos e autárquicos com os presidenciais e com o Parlamento Europeu, ou seja, em vez de 4 anos, ser de 5 em 5 anos.
a redução do número de deputados. Não uma redução drástica e muito grande, porque uma redução drástica e muito grande prejudica fortemente os pequenos partidos que depois ficam sem corpo, sem músculo para poder trabalhar como deve ser. Agora, efetivamente, a atual Assembleia da República acomoda uma redução do número de deputados. Não precisa de tantos, mas não entramos na demagogia de fazer um corte total, que poderia ter o aplauso público, essa proposta, mas a nossa proposta é uma proposta moderada, que não vou agora aqui especificar, mas é uma redução moderada do número de deputados. E a composição da Comissão de Ética do Parlamento. A Comissão de Ética do Parlamento não deve ser composta por deputados em funções que vão analisar os problemas dos deputados em funções. E por isso a composição da Comissão de Ética pode ter deputados, mas não pode ser nem aqueles que estão em funções, nem que tiveram na legislatura imediatamente anterior, tem de ser pessoas que estejam suficientemente afastadas do Parlamento, mas que tenham também, naturalmente, serem conhecedores da forma como funciona o Parlamento. E para terminar, a implementação de regras obrigatórias de rigor e transparência no funcionamento dos partidos políticos. Nós estamos a implementar cá dentro essas regras. Com muita dificuldade, mas estamos a implementar. Eu acho que todos os partidos têm esse dever. Os partidos vivem em larguíssima medida de dinheiro do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado dá dinheiro aos partidos para as campanhas eleitorais e dá dinheiro aos partidos para o seu funcionamento do dia-a-dia. E bem. Agora, aquilo que não está bem é quando os partidos, depois, não têm no seu funcionamento a transparência e a democraticidade interna que se impõe e que leva a poderem merecer ou não merecer esse dinheiro que os portugueses lhe dão. E por isso eu entendo que em lei devem estar normas de rigor e de transparência no funcionamento dos partidos para que nós possamos levantar a cabeça e de cabeça erguida podemos receber aquilo que, repito eu, bem o Orçamento do Estado nos dá. Reformar os partidos, reformar o sistema político é absolutamente vital para o futuro de Portugal e, em particular, para o futuro da nossa democracia. Estas são as ideias. Estão no livro, estão muitas mais do que estas, foi as que eu selecionei para hoje aqui evidenciar um pouco mais, não querendo com isto desqualificar todas as demais. Mas sou-vos sincero, mais importante que estas ideias ou outras ideias é a vontade de as fazer e, acima de tudo, a coragem de as fazer. A coragem de afrontar interesses instalados e uma coragem ligada a um certo desprendimento do poder. É isso que eu tenho. Sempre tive. E agora ainda tenho mais. PSD, PSD, PSD. Foi assim quando eu tinha 30 anos ou 40 anos. Porque é que não haveria de ser assim quando eu cheguei aos 60 anos? Não estou aqui por uma ambição de carreira, porque a carreira já está para trás, quer profissional, quer política, está praticamente feita. Não estou aqui por nenhuma vaidade pessoal, que é coisa que eu nunca tive. Nem a vaidade justifica a parte dos custos que o desempenho desta função e da função de Primeiro-Ministro suporta. Se fosse por isso, ficava a perder longamente, porque o benefício e vaidade perdia muito com os custos associados a esta vida. Por isso, aquilo que em 6 de outubro, acima de tudo, os portugueses vão ter de escolher, quando olharem para a folha e tiverem de pôr uma cruz no PS ou no PSD para ver quem vai liderar o próximo governo, têm de olhar às ideias. Mas têm de olhar, acima de tudo, a quem é que fala e a quem é que faz. E a quem é que tem o perfil e a coragem e o desprendimento para mudar aquilo que Portugal tem de mudar. PSD, 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 PSD,
PSD! PSD! Eu nunca concorri para sondagens. Haverão de estar a dizer assim, olha que coisa, mas alguém concorre ou corre para sondagens? Quem há? Há muita gente que anda aqui, que anda na política, só justamente em torno daquilo que são as sondagens que vão saindo. Umas de encomenda, outras sem ser de encomenda. Não, isso não é estar na política, olhar a isso. Estar na política é ir a eleições, ganhar ou perder. E se ganhar, honrar os compromissos, principalmente aqueles que estão ali inscritos no nosso programa, que é aqueles que hoje aqui assino por baixo e que estou convencido que no dia 6 de outubro vão ter o merecimento do povo português. Muito obrigado. PSD!